A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, nesta tarde eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês. Algo que o Senhor ministrou no meu coração de forma particular e eu gostaria que vocês também pudessem receber essa palavra. Fica no livro de Lucas, capítulo 5, do 1 ao 7. Lucas, capítulo 5, do 1 ao 7. O chamado aos primeiros discípulos. E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Sião, pediu-lhes que o afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E, quando acabou de falar, disse Simão: Faze-te ao mar, alto, e lançai vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixes, que rompiam-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudá-los. Eles foram, encheram ambos os barcos de material, tal quase iam a pique. Só até aqui, irmãos. Eu gostaria de compartilhar essa palavra com vocês no que diz respeito que aqui no capítulo 5, nessa parte que começa narrando o chamado aos primeiros discípulos, quando Jesus chegou e foi escolhendo os primeiros discípulos para que caminhasse com ele. E eu imagino aqui que Pedro já estava numa dificuldade, porque a tua profissão era pescador, como narra a Bíblia, e que também, além de sua profissão ser pescador, ele não havia pescado peixes naquela noite. E ele se encontrava num tempo de dificuldade, ele se encontrava com aquela responsabilidade de trazer o sustento para sua casa, de trazer o sustento para sua família, de trazer o sustento e arcar com as suas responsabilidades. Assim como todos nós, cada um tem uma profissão, cada um tem uma especialidade e cada um tem e também arca com as suas próprias responsabilidades. E diante disto, eu imagino Pedro, que trabalhou a noite toda, mas não conseguiu pescar os peixes. Não pescou nada. E Jesus, vendo aquilo, Jesus entrou no barco, Jesus falou: olha, vá para alto mar. Afaste-se da terra, vá para outro mar. E Jesus, ele, de forma bem específica, ele entrou e fez algo sobrenatural na vida de Pedro. Ele fez algo que o homem não podia fazer. Eu fico pensando que Jesus, ele entrou na vida de Pedro num momento muito específico, num momento de necessidade, de dificuldade. E o Senhor ministrou no meu coração que muitas vezes o Senhor sabe muito bem o momento específico, a hora específica que Ele vai entrar na nossa vida. Ele vai entrar nas nossas necessidades. Ele sabe também dos momentos de vulnerabilidade,
o qual nós estamos com o coração aberto e que vamos estar mais aquebrantados. Porque quando nós estamos fortes, quando tá tudo bem, estamos seguros de nós mesmos, então muitas vezes vem um colega, vem um irmão, vem uma pessoa desconhecida, entrega uma palavra para nós e nós não entendemos que aquela palavra pode ser uma resposta de Deus, porque nós estamos cheios de si, porque nós estamos tão cheios e seguros de nós mesmos que estamos com o coração fechado. Mas como o Senhor conhece um coração aquebrantado, como o Senhor conhece, sabe a hora de entrar e de tocar os seus filhos. Porque no momento de dificuldade, no momento de aflição, é o momento que o nosso coração está mais aquebrantado. É o momento que o nosso coração está mais aberto, angustiado, pedindo um socorro de Deus, porque até então, onde nós estávamos cheios de si, ali nós estamos nos encontrando numa situação que nem nós mesmos podemos nos ajudar, podemos fazer algo. E o Senhor foi ministrando isso no meu coração de forma específica, porque o Senhor soube exatamente o momento que ele entrou e a hora certa que ele entrou na vida de Pedro. Aonde não havia pesca, aonde não havia peixes, e certamente Pedro precisava levar o sustento para a sua família, contudo as portas estavam fechadas. Estavam fechadas. É aquele momento que a gente bate e nada abre, é aquele momento que a gente clama e que talvez muitas vezes a gente não tem resposta como gostaríamos. É aquele momento que a gente entende e fala, eu fiz tudo de mim, eu dei tudo de mim, eu fiz a minha parte e nada. E o Senhor sabe exatamente quando ele encontra Pedro. Eu imagino que o Senhor já tinha um propósito para aquilo, e a Bíblia narra que o Senhor tem propósito para todas as coisas. Ele veio para os seus, ele é o Verbo encarnado, ele teria aquele propósito para morrer na cruz, para nos salvar. E ele sabia exatamente que hora ele chegaria na vida de Pedro. E por isso, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você pode estar enfrentando, mas eu quero te dizer, Deus sabe exatamente a hora que ele entra na tua situação e que ele entra na tua vida. O Senhor não está atrasado, o Senhor não se atrasa, o Senhor não perde controle de nada. Contudo, abra o seu coração, esvazie-se de si mesmo, esvazie-se do seu eu, da sua segurança, da sua confiança. Deixa o Senhor trabalhar, porque muitas vezes nós atrapalhamos o trabalhar de Deus. E eu fico pensando nessa reflexão. As portas estavam fechadas, a pesca travada, o trabalho não andava, aquele momento que a gente faz, trabalha e parece que está tudo bloqueado e nada anda. E chegou um homem que podia resolver as coisas, que podia resolver aquela situação. Chegou um homem que podia mudar aquela história, aquela situação, ia transformar aquele ambiente. E eu fiquei pensando, e o Senhor muito ministrando isso no meu coração, eu falei, eu preciso compartilhar isso. Eu preciso compartilhar. E eu gostaria de deixar aqui com esse pensamento com vocês. Eu gostaria de compartilhar aqui e deixar essa reflexão com vocês. Deus não trabalha com acaso. Deus, ele trabalha com propósitos. Deus não se atrasa. Deus não perde controle. A palavra em Eclesiastes fala que não há uma folha de uma árvore que caia sem a permissão de Deus. Não existe um fio de cabelo nosso que o Senhor não conheça, que ele não tenha controle sobre isso. E ele sabe exatamente a hora que ele vai entrar na tua vida. Talvez você possa estar numa situação de doença. Talvez você possa estar
numa situação de desemprego ou de dificuldade financeira. Talvez você possa estar numa situação de cárcere. Não importa o que você está passando, o Senhor não perdeu o controle. O Senhor Jesus, Ele não perdeu o controle de todas as coisas. Ele está no controle. Abra o seu coração. Somente esteja aberto para o momento que Ele vai chegar na tua vida. Para o momento que Ele vai transformar a tua história. Para de querer ser Deus de si mesmo. De querer reger as tuas regras. De querer fazer as coisas e montar a tua história conforme os seus ideais. Deixa Deus entrar no teu barco. Deixa Deus agir na tua vida. Ou Ele é o nosso Deus e reina sobre a nossa história, ou nós somos Deus de nós mesmos e vamos perecer. E eu gostaria de concluir essa palavra. Talvez se você estiver numa porta fechada, mas se você tiver o coração aberto, Jesus vai entrar. Isso eu tenho certeza. Jesus vai entrar. E Ele vai fazer algo sobrenatural sobre a tua vida e sobre a tua história. A pesca que você precisa. A pesca que você está necessitando neste momento. Se você tiver com o coração aberto, Jesus vai entrar. E Ele vai fazer essa pesca. Aonde a tua mão não alcança. Aonde o teu eu não alcança. Aonde foge tudo do teu controle, o Senhor Jesus, Ele vai fazer. Ele vai realizar. Eu gostaria de deixar essa palavra com vocês e concluir essa reflexão, concluir essa palavra. Jesus vai resolver o seu problema. Se você crê, tudo aquilo que está travado, tudo aquilo que está no teu impossível, existe um Deus que Ele pode, que não existe impossível. Existe um Deus que pode resolver todas as coisas. Apenas creia, confia, abre o coração e deixa Jesus fazer. Porque assim como Ele fez com Pedro, Ele também fará com você. Amém? Deus abençoe. Fica com Deus.